Glória a Deus, igreja. Quero essa manhã compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração. No ano passado eu li esse livro, não sei quantos conhecem, esse livro do John Bevere, chamado Do Bem ou de Deus. E fui muito tocado por esse livro. Eu acredito que a mensagem que se encontra aqui, ela é algo tão consistente, né? Algo tão maduro que se eu pudesse recomendar para todos vocês, eu diria com toda certeza, leia esse livro, investigue alguns princípios que existem aqui da palavra de Deus, alguns reforços tão importantes. Eu particularmente fui muito abençoado porque haviam sempre versículos da Bíblia, e por mais que a gente lê algumas vezes, por mais que a gente tenha contato com eles, tem alguns versículos da Bíblia que às vezes não são assim tão claros, que a gente precisa de uma ajuda, a gente precisa de uma ferramenta de interpretação para poder ter um pouco mais de coerência na hora de transmiti-lo. E eu confesso que alguns dos versículos que eu vou passar daqui a pouco aqui para vocês eram exatamente esses versículos. Eu tinha uma certa dificuldade de interpretá-los. E quando li esse livro, muitos destes versículos começaram a fazer um sentido muito grande para o meu coração. Então eu resolvi repartir com vocês essa manhã, porque também por muitas vezes nós passamos por momentos onde o povo de Deus, ele é sempre colocado em uma situação de decisão. Você sempre está decidindo. E a verdade é que as decisões que nós tomamos em nossa vida, elas podem mudar o nosso futuro. Então, uma decisão bem acertada, uma decisão respaldada pelas Escrituras, pelos princípios da palavra de Deus, podem dar a você uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida cheia da presença de Deus. Não digo que uma vida sem problemas, sem sofrimentos, porque isso todos nós passaremos, mas com certeza você conseguirá diminuir muito os transtornos que você viverá em sua vida, se seguir corretamente os princípios que estão na palavra dele. Então, por muitas vezes eu me vi nesse lugar de decidir. Decidir não é tão fácil assim, não é verdade? Às vezes você pensa que a decisão é uma coisa corriqueira, mas não. Entenda que para você decidir, você tem que ter uma coragem às vezes. É por isso que muitas famílias, muitas pessoas chegam ao seu fracasso total porque tinham em si a possibilidade de fazer uma escolha, de avançar, de decidir, mas não o fizeram. Deixaram a vida no famoso piloto automático. Deixa a vida me levar. As coisas vão acontecendo e a pessoa não toma decisão, a pessoa não discerne as questões relacionadas à vida, e por muitas vezes isso acaba se tornando um grande problema na sua história. E hoje eu queria repartir com você, como eu estava dizendo, porque eu mesmo fui uma dessas pessoas muito provada pelas decisões que eu tomei em minha vida. Eu precisei exercer coragem em alguns momentos onde eu confesso que eu gostaria muito mais era de ficar bem quietinho para não ter que resolver algumas coisas. E às vezes acontece exatamente isso com você, mas como vimos na ministração da semana passada, né, da pastora Esther, retrasada da pastora Janaína, a falta de posicionamento, a falta de decisões coerentes atrai maldição sobre a nossa casa, atrai maldição sobre a nossa família, torna o evangelho relativo nas nossas vidas. E o evangelho, definitivamente, irmãos, não é algo relativo na nossa história. Muito pelo contrário, nós precisamos ter consciência de que o evangelho é a palavra de Deus, é por ele que eu vivo. Ele é o guia da minha história, e é como o salmista sempre fala, porque lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, são a tua palavra, Senhor. A palavra de Deus é quem nos guia, amém? Então, com base nisso, eu fiquei pensando quantas vezes o povo de Deus é enganado e talvez não tenha
consciência de que está sendo enganado. Quantas vezes as pessoas, até mesmo aquelas que temem ao Senhor, não estou falando aqui de quem? De um incrédulo, não estou falando aqui de um ateu, eu estou falando aqui do povo de Deus mesmo. Quantas vezes somos enganados por ouvir vozes sutis do inimigo, ou às vezes até mesmo por nos confundirmos com quem é que realmente está falando conosco? Eu tenho um exemplo bem recente agora de algo que aconteceu, e a minha mãe foi vítima de um desses golpes de WhatsApp, sabe esses golpes chatos que ficam o tempo todo aí circulando? Alguém que se passou por mim, né? E eu estou longe, óbvio, né? Minha mãe, nossa comunicação, quase que, 95% da nossa comunicação hoje é via WhatsApp. A minha mãe já é uma idosa, né? Embora minha mãe tenha uma vida muito ativa, ela não teve talvez assim, critérios suficientes naquele momento para poder fazer uma avaliação sobre o que realmente estava acontecendo. E nesse golpe, a pessoa usou uma frase que eu sempre uso, né? E a frase era: oi, mãe. Eu imagino, gente, que a maioria de vocês que conversa com a mãe, talvez seja assim no WhatsApp, né? Ou é oi, mãe, ou é oi, pai. E aí a gente nem imagina, mas uma frasezinha como essa, tão pequena, tem um poder de mexer com a pessoa do outro lado. E sabe, um simples oi, mãe, olha, o meu celular, preste atenção nisso, nem clonado foi. Que ainda quando é clonado, é uma coisa, né? O celular clonado, ele aparece o nome da pessoa, mas a pessoa usou um outro número. Absurdo. Minha mãe não prestou nem atenção nisso. E ali era só a minha foto. Mas essa frase de conexão, oi, mãe, foi suficiente para fazer com que a minha mãe acreditasse que do outro lado da linha, né, quem estava falando com ela era o seu filho. E infelizmente não era. E aí foi um golpe terrível, né? Trouxe um prejuízo grande para ela, infelizmente, né? A minha mãe perdeu quase 25 mil reais nessa brincadeira aí. E achando que estava fazendo um favor, achando que estava me abençoando. E no final das contas, era um golpe. A pessoa enganou a minha mãe por quase 10 dias, sabe? Pedindo mais um pouquinho, pedindo mais um pouquinho. Confesso que se eu soubesse que eu estava com tanto crédito assim, eu já tinha pedido primeiro. Pena que não deu tempo. Mas a gente já chorou junto, a gente já orou, em família já acertamos isso, porque afinal de contas, a gente sabe que todos nós podemos ser vítimas, gente. Hoje a gente se assusta com alguém que tomou um golpe e a gente até às vezes acha que estamos acima do conhecimento e de todas as coisas, mas não, sabe? Por exemplo, um tempo atrás eu fiquei sabendo que, hoje não é nem tão comum isso, né? Mas o vírus de computador que mais destruiu computadores era um vírus com uma mensagem: eu te amo. Olha só que coisa, como que uma frasezinha como essa tem um poder de enganar as pessoas, porque parece que é bom, parece que é de Deus, mas não é. Então, a frase, eu te amo, as pessoas liam lá, abriu o e-mail e via, eu te amo, meu Deus, quem me ama? As pessoas elas são tão carentes de afetividade, de comunicação, e isso torna as pessoas vulneráveis demais. A igreja sofre por isso, os homens e mulheres de bem sofrem por isso, porque a palavra diz: seja sim simples como a pomba, mas também seja prudente como a serpente. Ou seja, a palavra de Deus também fala que o povo do Senhor não pode ser enganado com facilidade. E às vezes a gente fica nessa dúvida, e o John Bevere respondeu muito bem essa pergunta: do bem ou de Deus?
Será que só porque é do bem? Ou será que é porque é uma frase bonita? Ou será porque é um eu te amo que é verdadeiro? Será que o discurso em si só ele é suficiente para suprir aquilo que é real e verdadeiro? Então, hoje em nossa sociedade nós pensamos que se algo é bom, automaticamente é de Deus. Nós achamos que coisas do bem e de Deus são sinônimos, mas isso não é verdade. Isso é tão, na verdade, claro que o escritor de Hebreus, né, vou mostrar aqui já um primeiro texto para vocês, ele chegou a dizer o seguinte: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o alerta aqui está no seguinte sentido: se é tão óbvio assim, por que que o autor de Hebreus, ele chega a fazer essa declaração, aprenda, né, a discernir tanto o bem quanto o mal? Se ele está falando que nós precisamos discernir o bem quanto o mal, é porque, de alguma maneira, o bem, muitas vezes pode ser um bem enrustido, um bem falsificado, é um suposto bem, não é uma verdade aquilo que está sendo colocado. E hoje a sociedade, as pessoas, nós mesmos, somos enganados às vezes pela embalagem. Nos vendem um produto, mas o conteúdo é diferente daquilo que estava sendo apresentado na embalagem. Então, o autor de Hebreus, ele faz essa colocação dizendo: aprenda a discernir tanto o bem quanto o mal. Porque é fato, muitas das supostas verdades hoje estão, na verdade, muito maquiadas e são verdadeiras mentiras. E o único intuito delas é gerar confusão nos nossos corações. Sabe, há uma imitação barata da bondade que pode nos impedir de abraçar o melhor de Deus para as nossas vidas. Isso é sério, gente. É só uma imitação daquilo que é a verdadeira graça, o amor de Deus, a compaixão, a essência de Deus. Ela não se resume por uma roupagem estética, ela tem a ver muito mais com a essência dos nossos corações, com a verdade profunda e legítima da palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho mais isso, vendo um pouquinho de alguns aspectos na vida de Salomão, que foi um rei, e nós sabemos o quanto que esse rei fez a diferença por causa da sua sabedoria. Entenda que aqui em 1 Reis 3:9, né, Salomão estava no início do seu reinado, e antes de começar o seu reinado, ou seja, quando ele estava prestes a assumir uma posição, onde ele teria que tomar decisões sérias, decisões profundas, fazer escolhas coerentes, ele pede a Deus não somente sabedoria, e esse talvez seja um dos pontos importantes de dizer nessa mensagem, e confesso que foi uma das partes que mais mexeu comigo na leitura desse livro, porque eu sempre achei que Salomão se resumiu a pedir a Deus sabedoria, mas a sabedoria que Salomão pediu está muito mais explícita nesse texto, quando diz assim: dá pois o teu servo um coração cheio de discernimento para governar o povo e capaz de distinguir o que, irmãos? O bem e o mal. O que é sabedoria? Sabedoria é capacidade para distinguir o bem e o mal. Sabe, não é fácil isso. Não é fácil você saber o que está no coração de uma pessoa, por exemplo, mal intencionada. Porque nós sempre queremos acreditar no melhor das pessoas, sim ou não? Quem aqui já se decepcionou alguma vez? Quem aqui já se decepcionou algumas centenas de vezes? Eu sei que você vai faltar braço, vai faltar perna para você levantar quando eu falar quantas vezes você se decepcionou. Mas veja que até mesmo as nossas decepções têm a ver com essa nossa incapacidade de discernir, de ler as circunstâncias.
de ler as pessoas que estão próximas a nós, de tentar entender motivações de coração, sabe? Isso é espiritual. O John Bevere, nesse sentido, em alguns pontos do livro, ele vai falar sobre uma capacidade espiritual que é dada por Deus, de você não julgar como as pessoas julgam, mas aprender a trocar o julgamento pelo discernimento. E é fato isso. Em algumas situações, e eu gostaria muito de ter essa habilidade de uma forma muito mais abrangente na minha vida, mas eu não tenho. Mas em algumas situações eu já consegui discernir problema. Em algumas experiências, justamente por ter sido tão enganado em algumas vezes, e eu digo não enganado, nem sempre eu fui enganado pelas pessoas. Às vezes eu fui enganado por mim mesmo. Foi eu que excedi na minha, vamos dizer assim, expectativa, e que depois me frustrei. Mas aí eu comecei a entender que às vezes até essas lições de erros, de engano, de momentos de dificuldade, me ajudaram a fazer discernimento, com discernimento, uma leitura melhor das pessoas, das circunstâncias. E não que nós adquirimos assim uma blindagem total, porque ninguém está totalmente blindado contra as maldades que acontecem no nosso dia, ninguém consegue ficar totalmente blindado, mas o discernimento começou a ajudar muito. Sabe o que é o discernimento? Em resumo, sabe o que é a sabedoria que Salomão pediu para Deus? Foi: Deus, me dê a capacidade de discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, para discernir tanto o bem quanto o mal. E essa, gente, é uma capacidade que eu quero profetizar sobre a minha e a sua vida, amém? Uma capacidade de discernir entre o bem e o mal, para que você não seja enganado, para que você não caia nas astutas ciladas do inimigo contra a sua vida. O diabo é o pai da mentira, e ele usa pessoas, circunstâncias, para enganar você, para fazer você acreditar em algo, mesmo que aquilo vá contra a palavra de Deus, só que muitas vezes com uma boa pintura, com um bom rótulo, com uma boa máscara, sutilmente, Satanás consegue enganar o seu povo. Então, Deus diz a ele: peça o que quiser, e ele pede sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Então nós concluímos que o bem nem sempre é o bem mesmo, pode ser apenas uma aparência. Parou para pensar isso? Nem sempre o bem é o bem mesmo, pode ser só uma aparência, né? Não parece óbvio, né? Quando Pedro, por exemplo, tenta defender Jesus, lembra dessa cena? Foi muito interessante, porque afinal de contas, Pedro era amigo de Jesus, respeitava Jesus como mestre, era um discípulo, seguidor dele. Então tudo que ele queria dizer era: Senhor, olha, tome cuidado, eles querem te pegar, eles vão te matar, eles vão te levar para a cruz. O que Pedro estava fazendo, gente? Dando um alerta para Jesus. Aí vem aquela pergunta: qual é o erro disso? Onde está o erro? Jesus olha para ele e fala: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Sabe, até o bem ali estava enrustido de mal, e aí nem tudo aquilo que é bom, nem tudo aquilo que é bem, nem tudo que é belo, é a vontade de Deus. Em alguns momentos, a gente vai ter que ter esse discernimento, para que mesmo que a estética diga uma coisa, você tenha coragem e discernimento suficiente para dizer: arreda, Satanás. Eu sei quais são os seus planos, eu sei onde você quer chegar. Agora, como conseguimos isso? Através da palavra de Deus. É ela que nos instrui a isso, né? Na passagem do jovem rico, quando ele diz: bom mestre, Jesus respondeu: por que você me chamas bom? Se bom só existe um, que é Deus. O jovem, ele tinha uma opinião sobre bondade, né? E ele associou essa mesma opinião dele à suposta opinião do que Jesus pensava, né?
Talvez Jesus pense como eu, porque afinal de contas, né, eu sou um homem bom na sociedade, eu pago os meus impostos em dia, eu sou uma pessoa eticamente correta. Então ele associou que Jesus seria, vamos dizer assim, do mesmo nível que ele. Mas Jesus quebra a perna desse menino quando fala: por que você me chama bom? Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: qual é seu conceito de bom? Que para uma pessoa, bondade é uma coisa, mas para Deus é algo que muitas vezes pode ser completamente diferente. Muito bem, eu quero dar continuidade dizendo para você um dos pontos, né, desse livro que talvez assim mais mexeu comigo e que também me ajudou muito a entender mais esse ponto. É uma frase que diz assim que o pior tipo de mal é o mal disfarçado de bem. Então, a partir daqui, ele vai começar a usar a ideia de como é que, principalmente Eva, foi enganada pela serpente. De fato, o pior tipo de mal é o mal disfarçado de bem. Nós sabemos que, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós não seremos enganados por eventos de rock satânicos, né? Por bruxaria explícita, né? Por eventos macabros no cemitério. Você muitas vezes não vai ser induzido a essas coisas porque isso é visível. Mas como alguém uma vez falou, né, eu achei interessante, falou assim: o diabo cheira boticário. Né? Você acha que o inimigo da sua alma, ele vai aparecer assim, cheirando enxofre na sua frente? Não, vai aparecer bem perfumado, né? Vai aparecer em uma roupa de gala, vai aparecer de uma forma, porque, gente, a capacidade, a habilidade do inimigo da nossa alma é enganar. Se a capacidade dele é enganar, é óbvio que ele não vai aparecer para você cheirando enxofre. É óbvio que você não será tentado aí um evento macabro no cemitério meia-noite. Óbvio que não, gente. Mas são nas sutilezas da vida. São nos ambientes tem nada a ver. Festa, curtição, vida social. E a gente acha que não tem qualquer tipo de influência, mas tem uma influência direta na nossa vida. E é justamente esse ambiente supostamente bom, é justamente esse ambiente mal, disfarçado de bem, que está fisgando muito homem e mulher de Deus. Então eu achei muito pertinente compartilhar isso com vocês, né? No sentido de que nós precisamos tomar cuidado para não ser enganado. Sabe, não foi o lado mal que atraiu Eva, a gente sabe disso, foi o lado bom. Ela não foi atraída por algo ruim, mas foi atraída por algo bom, né? O texto que melhor define isso é Gênesis 3, versículo 6, que diz: vendo a mulher que a árvore era o que está escrito ali? Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu, deu ao seu marido e ele comeu. Gente, está aqui o que eu acabei de falar. Ela foi atraída por algo que era bom, agradável, desejável. Sabe, o pecado, ele é progressivo assim mesmo. Você consegue entender que tem até uma progressão ali do pecado? Ele é bom, ele é agradável, mas ele chega ao ponto de se tornar desejável. Aquilo que Paulo fala: cada um é tentado e atraído pela sua própria cobiça. Nós somos enganados pela nossa própria cobiça. O objetivo final do engano é gerar em nós a cobiça. É chegar a um estágio onde você
perde a sua capacidade espiritual de discernir, de escolher, e você resolve tomar posição por aquilo que é bom, agradável e desejável. Como se tudo aquilo que fosse bom fosse de Deus. Nem tudo que é bom é de Deus. Nem tudo que parece verdadeiramente é. Então, algumas pessoas caem nessa mentira, né? Parece que é certo. Ah, pastor, mas parece que é certo. Parece que é inclusivo, parece que é amor. Eu tenho visto muito esse ponto principalmente. Ah, mas o amor, as pessoas têm hoje confundido o que a Bíblia fala sobre amor. Então elas querem enfiar um tipo de amor goela abaixo, como quem diz assim, como quem acha que amor é aceitar tudo. Amor não é aceitar tudo. A melhor definição para amor na Bíblia Sagrada chama-se sacrifício. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o que, irmãos? Deu! Amor é sacrifício. Amor não é aceitar tudo. As pessoas têm hoje um discursinho bem raso sobre amor, né? E querem envelopar a igreja, o cristianismo, a igreja tem que amar. Ok, a igreja tem que amar. Ok, mas qual que é a sua interpretação sobre amor? Porque se for com base na interpretação do amor segundo a filosofia dos nossos dias, então eu estou errado, porque eu sigo o amor que está aqui na palavra de Deus. E para mim amor é sacrifício. Para mim amor é pagar um preço. E não é aceitar tudo. Não é engolir sapos e qualquer outra coisa como se diz, tem que aceitar mesmo porque eu amo. Não é assim que as coisas funcionam. Pelo menos na palavra de Deus, para o mundo pode ser. Então, as pessoas estão caindo nesse discurso tão superficial, sabe? Parece que é, mas não é. Parece que é de Deus, parece que é bom, mas é do diabo no final. E é ele quem depois vai assumir o controle dessas pessoas que não sabem discernir o bem do mal. Que tal como Eva, foi atraída, foi fisgada pelos seus olhos porque era bom, porque era desejável, porque era agradável aos seus olhos. Ló também, Gênesis 13 fala sobre isso, quando ele toma a decisão de ir para Sodoma e Gomorra, a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele levanta os seus olhos e vê toda aquela campina verdinha do Jordão. E aí ele toma uma decisão, ele coloca a sua própria família numa decisão horrível, que era ir para Sodoma e Gomorra, porque os olhos dele viu uma campina verde. Só que por trás daquela campina verdinha do Jordão, tinha o lugar que Deus mais detestava na terra, que era Sodoma e Gomorra. Um lugar de perdição, um lugar de afrontas a Deus. Mas Ló toma uma decisão, pega a sua família, coloca todas as suas coisas, as suas tendas, o seu gado, toda a sua prosperidade, sua riqueza, e vai para o lugar que no final se revelaria como o pior lugar da terra para a sua família. Lembre-se que lá seus filhos foram estuprados. A sua mulher, tentada a olhar para trás, se tornou uma o quê? Uma estátua de sal. Aquela terra foi destruída. Tudo isso porque os olhos enganam, gente. E as aparências enganam. Ok? Então, nós temos que ter um discernimento. Nós temos que ter uma sabedoria para entender o que realmente é bom, o que realmente vale a pena, sabe? Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que parece certo ao homem, mas no final o que é, gente? É morte, é caminho de morte,
parece que é bom. Nunca tome decisões por aquilo que só parece que é bom. Tome decisões por aquilo que você tem certeza que está alinhado com a vontade de Deus, para a sua vida, para a sua família. Porque tem coisas que nos chamam a atenção, tem coisas que brilham muito. Salomão fala sobre isso, lá em Eclesiastes capítulo 3, quando a palavra fala sobre vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Na verdade, a ideia ali é que algo brilhava muito aos seus olhos, e é por isso que ele toma uma decisão, porque algo brilhava aos seus olhos, mas no auge da sua maturidade ele conseguiu compreender, era vaidade aquilo para a minha vida. Era engano, nem tudo aquilo que parece verdadeiramente é. Nem tudo aquilo que se apresenta para nós como a característica de algo bom, realmente tem uma boa essência. E nós, o povo de Deus, precisamos amadurecer na hora de tomar as nossas decisões. Com frequência eu vejo tantos erros nesse sentido, eu mesmo já errei muito e hoje olho para trás e penso, eu poderia ter sofrido menos se eu tivesse feito e escolhido de uma forma diferente, mas hoje vejo tantas famílias sofrendo desastres, porque as pessoas estão tomando as decisões porque acham que é bom, porque é belo, porque tem um bom salário, porque vai me trazer esse ou aquele benefício, mas será que no todo realmente é bom? Será que no todo a minha família vai ganhar com isso? Será que no todo eu vou estar mais perto de Deus com isso? Porque na hora é algo que brilha aos nossos olhos, é uma oportunidade. Ei, a oportunidade bateu em sua porta. Será que toda oportunidade é de Deus, gente? Não. Tem oportunidades que, por mais que brilhem aos seus olhos, você vai ter que aprender a dizer, não é para mim. Não é para minha família. Com certeza, vamos sofrer, vamos ter talvez um momento de alegria, um momento de festa, um momento de bonança, mas o rendimento final vai ser casamento fracassado, filhos machucados, história interrompida, sonhos, projetos, ministérios afundados, tudo em nome do estético, do bom, daquilo que brilha inicialmente aos nossos olhos. Eu acho majestoso que John Bevere fala, porque é mais ou menos como se ele dissesse assim para as decisões da vida, vale a pena ou não? Calcule se aquilo que você está decidindo hoje realmente vale a pena ou não. E essa é uma boa pergunta para nós essa manhã, irmãos. As decisões que você tem tomado em sua vida, os caminhos que você tem escolhido hoje, pensando no todo, mas principalmente na sua vida íntima com Deus, na educação dos seus filhos, na santidade da sua família, é o melhor de Deus, é o que o Senhor sonhou para a sua casa, ou só é o bom de acordo com o conceito do mundo? De acordo com o valor daquilo que as pessoas acham. É importantíssimo tomar essa decisão e definir isso de uma vez por todas. Eva foi enganada, porque aquilo que parecia certo não era. E há caminhos que parecem certos, mas não são. No final, irmãos, preste atenção, é morte. 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção. Paulo está dizendo. Receio, ele está dizendo. Eu quero evitar que, como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados. Já parou para pensar nisso?
O inimigo das nossas almas, ele tem como objetivo enganar você. E assim como ele enganou a Eva, ele quer te enganar também. Paulo está dizendo à igreja de Corinto: ei, fiquem alertas. Do mesmo jeito que Eva foi enganada com astúcia por aquela serpente, vocês também estão vulneráveis, vocês também podem ser enganados. Ligue aí o seu modo de discernimento para não cair nas astutas ciladas do inimigo para a sua vida. Quantos estão entendendo essa palavra? Então, no jardim, eu não sei se você sabe disso, e o John Bevere fala sobre isso aqui no livro, né, que existem hoje 250 mil espécies de árvores frutíferas no mundo. Olha só, 250 mil espécies de árvores frutíferas. Deus pegou uma única árvore, e disse para eles: não coma do fruto desta árvore. Ok, se temos então 250 mil espécies de árvore, quanto sobra, gente? 249.999 mil. Deus falou: não coma somente desta árvore. O que a serpente fez? Ela trabalhou para que os olhos de Eva conseguissem enxergar somente aquela árvore, sendo que tinha 249.999 mil árvores de possibilidades. Qual que é o nome que nós damos para isso? Engano. Astúcia. Essa é a astúcia com que o inimigo trabalha na vida das pessoas, tentando tirar a atenção da generosa provisão de Deus para a sua vida. Então, quando a palavra fala sobre dízimo, 10%, uma pessoa que não tem o discernimento, ela fala: 10%. Você esqueceu que 90% é muito mais do que 10%? Mas alguém coloca o foco, porque o inimigo da alma, ele tem uma astúcia para fazer com que as pessoas coloquem o foco naquilo que muitas vezes é algo que chama a sua atenção. E foi isso que levou então a Eva a tomar essa decisão. Por quê? Porque ela foi induzida. Gênesis 3:1 é o texto da indução, é o texto que fala sobre o momento que ela é enganada. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Você consegue discernir aqui o nível de astúcia? Ela está colocando a serpente, né? Colocando em dúvida a palavra de Deus. E o diabo é especialista para isso, para fazer isso. Porque ele sempre coloca a pergunta certa na hora da crise. Lembra quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto? Né? O desejo dele é que, transforma logo essas pedras em pães. Não vai ficar passando fome assim não, né? Você tem autoridade, Deus, manda os anjos aí resolver o seu problema. A astúcia do inimigo está sempre em tentar enfraquecer a voz de Deus na nossa vida. Vocês estão entendendo essa manhã? Sabe, essa é a forma com que o diabo trabalha. Em muitas coisas na vida espiritual, você vai ter que ser sábio para discernir entre a voz de Deus e a voz do inimigo, porque o diabo está sempre dizendo assim: será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Será que precisa ser radical assim? Irmãos, discerna a voz do Senhor, porque sem esse discernimento, muitos de nós acabaremos vivendo uma vida fracassada, porque o diabo, ele não está nem aí para as consequências que você vai ver. O único trabalho dele é tentar te convencer
de que a palavra de Deus está errada e de que você deve seguir os conselhos dele. Mas aqui nós temos uma clareza de entender que esse animal astuto, que na verdade representado nessa serpente é o próprio diabo, ele está tentando tirar o foco da sua atenção, tirar o foco das provisões de Deus. Tem 249.999 mil bênçãos. E Deus falou para você: não faça isso. Mas aí você acha que não fazer isso é mais importante do que desfrutar das 249.999 mil bênçãos que Deus tem para a sua vida. Tem que ter muita artimanha para isso. Tem que ter muita habilidade. Eu comecei falando lá do golpe que a minha mãe tomou. Quando eu fui olhar as conversas, eu falei: gente do céu, esses caras são treinados para enganar a gente. Eles usam da ingenuidade das pessoas. Eles usam da bondade das pessoas. Você acha que esse golpista lá, ele deixou de dormir à noite porque afetou uma idosa ingênua? Jamais. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É só o que ele quer fazer. É só o que ele sabe fazer. Ele não sofre de remorso porque você perdeu a sua família. Ele não sofre de remorso porque o seu casamento está acabando. Ele não vai dormir na pia chorando porque os seus filhos estão indo para as drogas. Ao contrário. Ele está fazendo festa. Ele está falando: isso mesmo, vai lá, arrebenta com tudo mesmo, não ouça a voz de Deus, esqueça esse negócio de Bíblia, de princípios, isso aí é tudo bobagem, isso aí é coisa do passado, faça o que der na sua telha, faça do seu jeito. Irmãos, às vezes precisamos de um choque de realidade. E eu temo a Deus que muitos de nós vamos aprender, infelizmente, nas percas da vida. Eu temo muito isso. E o meu alerta essa manhã, você homem e mulher de Deus que está aqui, não espere o pior acontecer. Não espere a sua casa se corromper. Não espere o mal chegar, tomar conta para começar a entender que o que é de Deus e não tem como abrir mão. Não tem mais como ficar em cima do muro. Nós não temos mais tempo para ficar brincando de igreja, brincando de crente, brincando de bolsa de valores, né? Ora estou bem com Deus, ora estou mal com Deus, ora as coisas estão dando bem, glória a Deus, ora está dando ruim, e o Senhor está de mal de mim. Não temos mais tempo para esse tipo de infantilidade espiritual. Está vendo o mundo aí, essa bagunça que está? Está vendo essa loucura, essa convulsão social? Não é à toa tudo isso, gente. Isso aí é a decadência moral, fruto da não observação dos princípios da palavra de Deus. Todas as vezes que uma sociedade observou a palavra de Deus, ela ficou melhor. Ela cresceu, ela prosperou, ela se desenvolveu. Mas todas as vezes que os princípios da palavra de Deus foram deixados de lado e as pessoas foram fazendo self-service, né? Isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Eu vou aceitar isso aqui que eu acho que é de Deus, isso daqui eu acho que não é de Deus. Isso daqui eu acho que é bom para mim, isso daqui eu não acho. Quem disse que é nós quem definimos? Nós temos que parar com essa mania de achar as coisas. Eu não tenho que achar, eu tenho que obedecer. Gente, fé não é sentimento. Fé é obediência. Obedecer a palavra de Deus não é uma questão de eu estou sentindo ou eu estou achando. Não está aqui na Bíblia. Se você sentir ou se você achar que é melhor. Não. A palavra do Senhor está bem explícito. Obedeça os seus mandamentos. Vivam uma vida santa, agradável, uma vida que glorifica, que exalta o nome do Senhor. Faça boas escolhas.
crie, eduque os seus filhos nos caminhos do Senhor, consagre a sua família a Deus, consagre as suas finanças ao Senhor. Sabe, tudo que está escrito aqui não é opcional. E hoje nós estamos vivendo a sociedade do opcional. Eu acho que, sei lá, esse princípio aqui eu acho que é bom, vou aplicar lá na minha casa, porque isso aqui vale, ok? Mas esse daqui não, isso aqui eu acho que é forçação de barra, isso aqui acho que é radicalismo. Gente, Deus não tem compromisso com quem tem meio compromisso com Ele. E hoje tem gente em cima do muro. Vamos ver o que vai dar. Se der ruim aí no mundo para valer, eu vou pular para dentro da igreja. Se não der tão ruim assim, se a sociedade melhorar, se o governo mudar, então dá para nadar do jeito conforme vamos remando a maré. Esqueça isso. Pode ser até o melhor presidente que esteja lá no governo e nas instituições. Nós vamos continuar dependendo de Deus, gente. Governos vão e vêm. Impérios foram e voltaram, reinos foram e voltaram. Reinos melhoraram, reinos pioraram, impérios melhoraram, impérios pioraram, governos melhoraram, governos pioraram. Nunca deixamos de depender de Deus, porque não é pelas circunstâncias, mas é pela fé, amém? Quantos estão entendendo, amém? Então, Deus sabe, Gênesis 3:5, olha isso, gente, isso aqui é forte demais. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A serpente enganando ainda mais. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão. Estava querendo dizer assim, olha, seja mais autônomo, né? Não fique dependendo de Deus tanto assim não, porque Ele, na verdade, Ele não quer que vocês saibam da verdade. Diabo trabalhando para tentar corromper o coração. Sabe, a cobra estava dizendo, o Senhor está escondendo algo de você. E a gente sabe muito bem que isso não é verdade. Eu quero caminhar para o final, vou ler o último texto dessa... Aliás, são só mais dois, né? Tiago, capítulo 1, versículo 16. Vou pedir para o louvor já subir aqui no altar. E a palavra diz, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vamos ler essa primeira frase juntos, né? Meus amados irmãos, não se deixem. Amém. Então, irmãos, não se deixem enganar. É isso que Tiago está dizendo. O que é bom não vem da terra, vem do alto, vem do Pai das luzes, descendo do Pai sobre a nossa vida. A gente tem que entender que toda a bondade sobre a nossa natureza é corrupta. Naturalmente falando, você não pode fazer o mal, o bem, quer dizer. Todo o princípio de bondade em nós vem do alto, do Pai das luzes. E é por isso que nós temos que depender dEle. E não nos deixar enganar. Sabe, não tem nada de bom para você e nem para mim fora de Deus. Não importa o lucro, não importa a doçura, não importa o rótulo. Tudo isso é só um brilho dos olhos. O que realmente é bom vem de Deus. Aquilo que realmente é honesto vem de Deus. Aquilo que é precioso vem de Deus. A essência vem de Deus. Eu não posso me deixar enganar. 2 Timóteo 3,16 diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o seu ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Então, irmãos, olha só isso, como é precioso entender esses princípios claros da palavra de Deus. A escritura, ela é útil, ela é ensinada por Deus.
Então nós não podemos desprezar. Eu não posso fazer da minha vida o que eu acho. Eu não posso tomar escolhas na minha vida porque eu sinto que é assim. Ou pior, né? Que é o que a gente está vendo hoje por aí. Me falaram que esse é o melhor caminho. Ah, é? Quem te falou? Com base em quê? Quem é esse cara? Quem inspira ele? A quem ele presta contas? Qual é o rio de onde ele bebe? Qual é a fonte da vida dele? Então, as pessoas hoje... mas hoje tá numa onda, né? Das pessoas serem influenciadas por influencers, né? Por pessoas que muitas vezes têm muitos seguidores. Então, se eu tenho muitos seguidores, é sinal de muita sabedoria. É isso que a gente tem visto? Quem diz que muito seguidor é parâmetro para influência? Só que hoje nós estamos numa superficialidade espiritual tão grande que qualquer, desculpa a palavra aqui, imbecil que tem 10 mil seguidores lá no Instagram, está dando conselho para você, está falando para você como é que você deve viver a sua vida, como é que você deve gastar seu dinheiro, como é que você deve educar. Com base em quê, gente? Com base naquilo que ele acha que é o certo. Não é com base no que as escrituras dizem que é o certo. Não é com base no que a palavra de Deus diz que é o certo para a sua vida. Então, quem influencia seu coração? Quem te ajuda a tomar decisões? Como você tem instruído a sua casa com base no que você acha? Com base no que você vê? Ou com base no que as escrituras dizem? Então nós temos que vencer esse lugar de superficialidade, gente. O povo de Deus, acima de tudo, é um povo sábio, amém? É um povo sábio para fazer escolhas. É um povo que não cai em qualquer lorota. É um povo que está realmente atento às circunstâncias da vida. Ele está entendendo que nem tudo aquilo que é bom, nem tudo aquilo que é belo, nem tudo aquilo que chama atenção aos seus olhos, nem tudo aquilo que todos estão falando que é legal, que é bacana, que é o correto, é para Ele. Nem tudo é para nós. E nós precisamos entender o que é para nós. O que é bom para a minha vida, o que é bom para a minha família, o que é bom para a minha casa. Mas eu digo para você, se você quer saber com total certeza, use sempre um crivo para isso. O que está aqui, sim, certamente é bom para a sua casa. Porque como lemos nesse último versículo, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é o nosso GPS de vida. É aqui que você constrói casa, é aqui que você constrói negócio, é aqui que você constrói família, é aqui que você educa filhos, é aqui que você se torna um homem, uma mulher saudável, emocional, espiritual, financeiramente. Enfim, gente, é aqui. Não tem outro lugar. Não tem influencer de 10 mil seguidores, de 1 milhão de seguidores, que se compare com Jesus Cristo, nosso Senhor, com as escrituras que são a palavra de Deus. Não tem nada igual isso aqui para a sua vida. Então hoje, paremos de teimar, gente. Paremos de achar que do nosso jeito é melhor. Renda-se a Ele. Reconheça que Ele é o melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Vamos colocar em pé. Feche os teus olhos nessa manhã. Ah, Senhor, a Tua palavra é tão cheia de sabedoria que nos constrange, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem todos os caminhos que nós precisamos para
para prosperar, para enriquecer, para florescer em Deus, para discernir as circunstâncias, para tomar decisões na vida, para fazer as boas escolhas que agradam o Senhor. É na tua palavra, Jesus. Mas quantas vezes desprezamos a tua palavra? Quantas vezes o Instagram, os influencers, tem mais influência na nossa vida do que a própria palavra de Deus? Perdoa a sua igreja, Senhor, porque temos errado o alvo, temos errado o caminho. Ensina-nos, Senhor, a voltar à essência da sua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra, Senhor. Não abrimos mão da tua palavra, não abrimos mão das tuas promessas, e nós reconhecemos que a voz de Deus é a voz que direciona as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos confundidos. Ajuda-nos, Senhor, a não seguirmos outras vozes, outros caminhos que não são os caminhos de Deus para a nossa vida. Ensina-nos, Senhor, a viver a vida que o Senhor sonhou para cada um de nós, uma vida santa, uma vida coerente com as Escrituras, uma vida voltada para a sua palavra e para as suas promessas, uma vida rendida no teu altar todos os dias. Com seus olhos fechados, quero te convidar a colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. E essa manhã, enquanto essa canção vai ser entoada, reflita se a palavra de Deus tem sido o manual e o GPS da sua vida, ou se as vozes desse mundo têm sido mais influentes no seu coração do que a própria voz de Deus.
as vozes, mas nenhuma delas sem objetivo. Todas as vozes têm um objetivo. Todas as vozes que chegam aos nossos ouvidos, elas chegam com um intuito, elas têm um propósito. E muitas vezes nós estamos recebendo vozes em nossos ouvidos, são opiniões, são ideias, sabe? Mas o básico que um homem e uma mulher de Deus tem que ter é um filtro nos seus ouvidos, é um critério para saber a qual voz ele vai seguir. E essa manhã eu sinto dizer isso ao meu e seu coração. Os nossos ouvidos precisam aprender a discernir a voz de Deus. Talvez para muitas pessoas a voz de Deus ainda é confusa, porque ainda tem muita interferência, ainda tem muito ruído sobre os nossos ouvidos, a quantidade de vozes, de opiniões, de conselhos tem gerado mais confusão na sua vida, tem atrapalhado mais a possibilidade de Deus realmente falar com você. Eu quero essa manhã orar para que os seus ouvidos criem um filtro. Quem dá opinião sobre você? Quem dá palpite na sua vida? Quem influencia você nas decisões mais importantes da tua história? Você acha que isso não é importante? Você acha que isso não tem nada a ver? Sim, tem tudo a ver. Uma opinião errada, um conselho errado, um conselho sem a direção de Deus pode definitivamente levar uma pessoa à destruição, ao fracasso, não só espiritual, mas familiar, emocional, financeiramente, enfim, gente. Seja criterioso. Não deixe qualquer lixo entrar nos seus ouvidos. Peça a Deus: Pai, coloca homens sábios perto de mim. A Bíblia fala: aquele que anda com o sábio, sábio também se tornará. Você tem que saber quem são as pessoas que hoje ajudam você a tomar decisões. Mas tem um principal inimigo, que às vezes somos nós mesmos, que achamos as coisas com base no que nós achamos, com base no que disseram, com base no que eu senti. E esse é um dos maiores enganos. Eva enxergou aquele fruto bom, agradável, desejável. Talvez até ela sentiu o cheiro daquele fruto maravilhoso, chamava atenção aos seus olhos. Ah, como ele é suculento, ah, como ele é bom. Mas tinha 999 mil frutos, árvores frutíferas. Só que o diabo, ele quer levar você a desprezar o que é de Deus, para colocar os olhos em tudo que não é do Senhor. Aquilo que é de Deus é que tem o real poder de transformação sobre a sua vida. E Ele está dizendo para você hoje: abra os olhos, porque tem 999 mil possibilidades de você prosperar, de você edificar sua casa, de você viver de promessas, de você desfrutar dos sonhos de Deus. O diabo está tentando tirar a sua atenção. Dê atenção à palavra, dê atenção às promessas, e a sua casa vai prosperar, a sua família vai enriquecer, governar, desfrutar de saúde física, emocional, financeira, de tantas outras bênçãos que Deus reservou para o seu povo. Mas enquanto você continuar em opiniões alheias, em conselhos e influências que não vêm da palavra de Deus, nenhuma dessas promessas tem efeito sobre a sua vida. Feche mais uma vez os seus olhos. Eu quero encerrar essa manhã orando pela minha casa, pela sua casa, pedindo ao Senhor: Pai, dá ouvidos ao teu povo, dá discernimento ao teu povo, dá um critério para os ouvidos, para os olhos,
para que aquilo que chega aos seus ouvidos, aos seus olhos, não tenha o poder de influência como tem a tua palavra, Senhor. Aproxima do teu povo homens e mulheres sábias, pessoas que sejam capazes de ajudar, de influenciar para o bem, Senhor, de construir caráter, de construir relacionamento com Deus. Não deixe os nossos ouvidos suscetíveis a qualquer voz, mas nos ajuda, Senhor, a vivermos sempre atentos, discernindo o que é de bem e o que é de Deus. Nós não queremos só aquilo que é bom, nós queremos aquilo que é de Deus para a nossa vida. Nós não queremos aquilo somente porque nos chama atenção, porque brilha aos nossos olhos. Nós queremos aquilo que é de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos negócios. Senhor, nos ajuda a ter esse discernimento essa manhã. Eu declaro sabedoria e graça sobre a vida do teu povo, para tomar as melhores decisões, aquelas que agradam o teu nome por todos os dias. Obrigado por essa manhã tão especial. Eu oro para que ao longo desse dia, ao longo desta semana que está se iniciando, também nós, teu povo, tua igreja, possamos ter uma sensibilidade para ouvir a sua voz, para saber qual é a direção, quais são os caminhos que nós devemos tomar para a nossa vida. Assim oramos, com um desejo grande de viver todas as promessas do Senhor, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor essa manhã. Glorifique, exalte, reconheça a presença dele nesse lugar. Te amamos, Senhor, te amamos, Jesus, amamos tuas promessas, Senhor. Vai na bênção, vai na paz, o Senhor é com você, amém? Deus te abençoe, dá um abraço quem está perto de você aí, deseja uma boa semana.